O que você acha sobre essa pauta da liberdade de expressão? A gente pode, na televisão, nas redes sociais, no jornalismo, dizer de fato o que a gente quiser dizer? Não, eu acho que em lugar nenhum a gente deve dizer o que a gente quer dizer. É porque é engraçado isso, como eu estava dizendo antes, assim, a gente vem vivendo nesse momento que me parece que é um efeito rebote de tantos anos de censura, que aí chega nessa hora, a gente quer falar a todo custo, a qualquer hora e de qualquer Acaba jeito. extrapolando, né? Ninguém faz isso numa relação interpessoal, numa família, entre os amigos. Você não fala toda hora, o tempo todo, do jeito que você quer, aquilo que você quer dizer. Você sabe que tem umas horas que você não pode falar, você sabe que tem algumas questões que você não deve avançar. Isso é salutar para a relação humana. Nenhum ser humano está preparado para ouvir tudo. Então não tem que se achar no direito de falar tudo. E você pode ter até aquela sensibilidade também de escolher determinadas palavras para construir o teu discurso de uma forma mais amena, né? Mas não. Assim, é a expressão levada ao ponto extremo sob o argumento de que agora eu posso, que está previsto em lei, vivemos numa democracia e como tal a gente tem a liberdade de expressão. Sim. Mas não é isso, assim, o benefício dessa liberdade de expressão é a capacidade, é o poder de falar, mas não você tem que falar. Eu acho que a maior sabedoria é quando você sabe lidar bem com aquilo que você quer, com aquilo que você deve, com aquilo que você pode. São as três coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que as pessoas não sabem esse limiar aí. É questão de bom senso, e bom senso a gente não pode contar sempre, né? E eu acho que tá bem perigoso isso daí, você achar que você tem direito de falar o que quiser. Eu como cidadão, como professor, eu me preocupo muito com esse momento. Eu acredito que a tua leitura é uma leitura bem lúcida sobre essa coisa da gente ter saído do nada, né? De se calar e agora a gente meio que não está sabendo usar. Não sabe lidar com isso. Nós temos as ferramentas. A gente não sabe lidar com isso. E a gente está apanhando. Eu não estou defendendo censura, entenda. Eu não acho que a gente tem que se calar, não. Eu acho que a gente tem que saber a hora de se calar, para inclusive ser valorizado quando for falar. Mas né? a reflexão ela é mais que fundamental. É reflexão, né? É isso. É uma coisa que você fala de forma pensada, assim. Não é algo gritado aos quatro ventos, assim, sem nenhum tipo de filosofia sobre. E aproveitando a sua ilustre presença nesse nosso vídeo para o canal, porque é uma coisa que é bem técnica do jornalismo e que eu poderia conversar com qualquer pessoa, eu poderia pesquisar sobre, mas é legal você trazer alguém que está na prática do negócio. Essa febre do tempo real que o progresso tecnológico nos dá, que é uma coisa que a imprensa não tinha à disposição há pouco tempo atrás. E hoje a gente tem à disposição essa coisa do tempo real, né? Do ao vivo. Como é que você vê o impacto da transmissão em tempo real para o jornalismo? Como eu disse, assim, a gente não tem uma regra geral para os jornalistas. Então a gente tem modelos editoriais individuais de cada veículo. Então eu não tenho um manual de instrução que eu pego lá e digo, olha, numa situação como essa eu vou fazer assim. Não tem. É um experimento a cada dia. A gente tem um consenso entre a gente da equipe e que a gente faz avaliações diárias e o tempo inteiro. Em alguns momentos a gente vai acertar e em outros a gente vai errar. Eu acho que é importante a gente ter em mente a nossa ideia de levar a informação apurada, checada e rechecada ao máximo, mas também sem perder muito tempo, também sem ficar se dando ao luxo de que eu sou a Rede Globo, eles vão me ver quando eu tiver. Não, não posso desdenhar essa questão da velocidade. Ter agilidade, ao mesmo tempo ter essa coisa do profissional, né? Isso é muito difícil, é extremamente difícil. A linha é tênue, né? A gente é testado a isso o tempo inteiro. As coisas não acontecem tanto às 6 horas da manhã, que é a hora que o meu jornal está no ar, enquanto acontece meio-dia, por exemplo. Mas acontecem. E vira e mexe a gente se esbarra com essa situação, assim, olha, tem isso, eu tenho essa imagem, mas não tenho certeza dessa informação, a concorrência está dando isso, a gente tem isso, o que a gente vai dar? E a gente tem que balancear tudo. Eu acho que a gente, enquanto veículo de massa, que atinge um grande número de pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa que tem uma conta no Twitter e que dá um RT numa informação que ele recebe. A gente tem que ter a responsabilidade. Repito, eu acho que a gente tem que ter porque a gente é profissional. E a gente tem que honrar essa profissão que a gente está defendendo todos os dias. Muitas pessoas que estão em veículos de massa não se preocupam com isso. Replicam a informação e depois dizem, ei, peraí, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Não é assim. Já foi. A informação se perde no tempo. A memória da televisão, ela não tem como apagar, assim como a memória da internet. Isso é muito, muito danoso se você fizer isso de qualquer forma. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Quando a gente erra na TV, é muito mais grave do que quando a gente erra pessoalmente, enquanto um produtor de notícia, enquanto um canal de informação.
Então, mas tem sempre aquele limite, assim, sabe? É sempre assim, olha, eu, minha editora adjunta, e aí, o que temos? Vamos dar ou não vamos dar? E aí a gente resolve. Tem que ser assim, não tem outra forma. Por enquanto, não vejo outra forma. Até porque as coisas estão mudando, a tecnologia está mudando, a gente não tem um manual. Vamos errar e vamos acertar. Isso me lembra um pensador norte-americano que eu recomendo para você que está nos assistindo, o Noam Chomsky, que é um filósofo, um linguista. E o Chomsky, ele tem todo um trabalho assim bem crítico, sabe, sobre a mídia, sobre ideologia, sobre capitalismo. Noam Chomsky. Tem uma frase dele que eu separei aqui. Lá vem, ó. E essa frase, eu até apresento o pensador, e muitas vezes eu apresento uma frase e cito uma obra em sala de aula para introduzindo para os meus alunos, né, apresentando. E essa frase é uma que eu não abro mão quando eu vou abordar esse pensador. A frase do Chomsky é a seguinte, Patrícia, e eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre ela. A imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica e deixar cicatrizes no cérebro. Inclusive, vou deixar aqui a frase, vou deixar a frase aqui na tela. Receba! Para marcar, porque a frase é pesadíssima. A imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica e deixar cicatrizes no cérebro. Tem meio a ver com o que a gente vinha falando. Quero saber a tua impressão sobre sobre obrigada a concordar com o Chomsky. Eu sou, porque, olha, você me fala isso, eu me lembro de um outro grande pensador brasileiro chamado Gilmar Mendes. Gilmar Mendes era o relator na época do processo que derrubou o diploma, né? E ele disse assim que o jornalismo ele não era como o profissional do direito ou o profissional da medicina, que tinha capacidade de causar grandes problemas e consequências. Tem uma frase, procurem isso, dê um Google e procurem a frase que Gilmar Mendes diz em junho, se eu não me engano, ou foi maio de 2009, quando do julgamento da queda ou não do diploma do jornalismo no Brasil. E ele disse isso, que na verdade não se justificava porque o jornalista ele não tinha capacidade de causar grandes consequências, grandes prejuízos a uma pessoa ou à coletividade. Esse foi o argumento do então presidente do Supremo. Assim, ou é má fé ou é ignorância, não é possível, sabe? Porque assim, a capacidade que a gente tem de elevar uma pessoa que não merece crédito é a mesma que a gente tem de destruir uma pessoa inocente. Então você enxerga o poder claro, que a imprensa, que a mídia tem. Imenso, imenso. É claro que esse poder, ele está sendo posto em xeque. Agora, eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que discutir, tem que debater um pouquinho sobre o que é uma televisão que fala com milhões de pessoas todos os dias, sobre como que essas pessoas devem pensar, sobre o que deve estar em pauta no momento que a gente vive, sabe? Algumas questões têm que ser faladas, outras têm que ter cuidado ao falar, mas tem que ser falado. Eu acho que isso, a gente está sendo questionado sobre isso o tempo inteiro. Ah, mas a novela fala assim, porque o jornal fala assim, aquele programa fala assim, assado. Porque aquilo que está ali influencia pessoas. A televisão chega onde o canal do YouTube ainda não consegue chegar. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e como a gente fala, porque isso influencia, isso forma mentes por aí, sabe? Eu tô dizendo a você que eu era viciada em televisão desde cedo. Aquilo me formou, de certa forma. Óbvio que não foi só isso. De certa forma te encantou, né? Claro. Aquilo me formou, me ajudou a criar a minha forma de pensar. Me ensinou, me educou e me deseducou. E a gente vê que crianças, adolescentes estão em contato com a mídia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu acho que hoje a agenda da imprensa no Brasil, de maneira geral, ela está evoluindo muito. A gente está tocando nos assuntos que antigamente ninguém falava. Era tabu, né? Que todo mundo achava que não existia, que existia só a boca pequena. Não, tem que botar em pauta, tem que falar, tem que explicar de novo, tem que falar bem o beabá do negócio. As pessoas não sabem. As pessoas não entendem o que é identidade de gênero, as pessoas não entendem o que é feminismo, as pessoas não entendem como que o racismo se manifesta, ficam achando que racismo é só chegar a chamar de macaco, sabe? Essas coisas bem clichêzonas, assim, que a gente ainda tem que encarar de vez em quando. Tem umas pautas que eu penso, cara, isso é tão banal pra mim, pra você, pra aquilo outro, mas pra outras pessoas não é. Então tem que ser falado mesmo, sabe? A gente tem essa missão. E se a gente fala isso de forma equivocada ou irresponsável, a gente está destruindo, sim, mentes por aí afora. Está causando cicatrizes no cérebro. Eu tenho que concordar com isso. Cara, muita informação. Uau! Eu quero agradecer ao meu público. Quero deixar aquela mensagem assim, sempre de youtuber para você curtir, para você se inscrever, para continuar acompanhando.
Para nós que fazemos aqui o canal do Professor Kraus, foi uma grande honra, um grande privilégio contar com a sua participação. Adorei. Porque eu vejo aí, não só como espectador do teu trabalho, mas como cidadão e como educador, eu vejo que não é só o teu discurso. Eu percebo que o que você disse aqui nesse papo condiz com a realidade. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter dado essa colaboração, porque você está lá fazendo seu trabalho na televisão, mas é legal você aparecer aqui num canal e falar para um público jovem, que prioritariamente acompanha o meu canal, e ver os teus ideais, ver os teus princípios. Isso serve de referência. A gente está vendo em crise e eu creio que uma das soluções é a gente ter referências. E eu fico feliz por ver que você desenvolve um trabalho relevante. Obrigada. E você é pessoense, você é paraibana. Sou demais, sou mesmo. Muito obrigado, Sou de coração, eu agradeço demais, fico muito feliz. Eu sei que eu não consigo falar para todo mundo na televisão e principalmente eu não consigo falar o que eu quero falar muitas vezes na televisão, porque o tempo é curto, porque o veículo ele formata de uma certa forma. Não me sinto censurada lá de forma alguma. Mas tem um direcionamento. Eu tenho um objetivo, né? Claro, claro. Então é muito bom de poder falar para outras pessoas e abrir essa discussão, assim. Eu acho que é legal quando a gente conversa. Temos que falar, temos que levantar a bola para alguns assuntos com referência, né? Claro, com base, com né? base, com informação, com conhecimento. Essa resenha foi brilhante com a sua participação. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Galera, acompanhe as nossas redes, continue acompanhando o nosso canal. Um grande abraço.